Capítulo 5. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. Artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Artigo 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Artigo 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Artigo 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando. Inciso 1. A todos conjuntamente. Inciso 2. A um dando este caução de ratificação dos outros credores. Artigo 261. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Artigo 262. Se um dos credores emitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só a poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo primeiro. Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Parágrafo segundo. Se for de um só culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Capítulo 6. Das obrigações solidárias. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 264. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorrem mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Artigo 265. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Artigo 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Seção 2. Da solidariedade ativa. Artigo 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Artigo 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá pagar. Artigo 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o momento do que foi pago. Artigo 270. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Artigo 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Artigo 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. Artigo 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveitar-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Seção 3. Da solidariedade passiva. Artigo 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, se o pagamento tiver sido parcial. Todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.